Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá para mais organizando aqui. Mais uma live. Vamos lá, mais uma live hoje. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Estou muito feliz com esse momento que nós estamos vivendo. Oi, querida. A Carol chegou. Nossa convidada de hoje, de agora à noite. Eu. Oi, Oiê! Tudo Leilane, bem? tudo e com você? Também, graças a Deus. Obrigada por me receber aqui no seu Instagram com a sua audiência. Eu que agradeço. Ai, eu que agradeço ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz mesmo por ter você aqui conosco. E, Carol, nós estamos em uma maratona de lives. Uau! Serão 2 semanas, 2 lives por dia, envolvendo assuntos do mercado imobiliário e extrajudicial. Uau! Então, hoje nós já tivemos uma live envolvendo um case muito legal de Lages, Santa Catarina. Que demais! E agora temos aqui você para falar de imagem, porque tem tudo a ver. Né? Às vezes as pessoas podem estar olhando e falando, gente, agora a Poliana vai falar de branding, né? Receber alguém para falar de branding. O que tem a ver? Tem tudo a ver, tudo a ver. Né? Tudo. Principalmente nesse momento, pessoal. Nesse momento, o branding pode ser o diferencial, né? A sua diferenciação nesse momento. E a expressão, eu falo muito da autoralidade, que até a gente conversou antes, né? Que tem total relação, né, com o branding, com a expressão a expressão da identidade também, né? Que é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. Ai, que delícia, né? É isso Muito. aí. Eu acho que é o que você disse mesmo. A comunicação e a construção dessa imagem é fundamental para qualquer função que a gente ocupe, né? Seja ela tanto dentro de casa ou no mercado de trabalho. Então a gente precisa cuidar muito bem, né, do nosso branding pessoal e do nosso branding também enquanto marca, enquanto empresa. Então são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. Exato. Então vamos nos apresentar, que daí a gente manda ver aqui no assunto. E vocês podem nos perguntar. Eu vou tirar os comentários, vou desativá-los, para que não fique aqui no rosto da Carol. Pode depois fala um pouquinho da autoralidade. Tá bom, eu falo. Depois eu falo sim. Então, gente, eu vou desativar os comentários, tá? Mas vocês podem enviar as perguntas aqui pro pontinho de interrogação. Ah, Carol, vamos pedir pro pessoal mandar aviãozinho, né? Não? É, gente, manda aviãozinho para todos os contatos de vocês, as pessoas que vocês acham interessante saber sobre esse bate-papo, para estar aqui junto com a gente, para fazer desse momento, desse bate-papo ainda mais interessante, não só para você, para os seus amigos, e que a gente faça aqui, dê todo mundo as nossas mãos, porque eu e a Poli, a gente está aqui justamente para uma ajudar a outra e aqui todos juntos nos ajudarmos. Então é essa troca que vale a pena. Manda aí para todo mundo. Isso. Então eu vou desativar os comentários e vocês enviem aí o aviãozinho para todo mundo, pessoal. Para todo mundo que você goste, né? Acha que é uma pessoa importante para você e que mereça estar vivendo, mereça e goste, né, de viver esse momento conosco, estar aqui conosco, para a gente aprender um pouco mais de imagem, sobre imagem. É isso aí. Então, Carol, como a gente havia já conversado, comunicação é a base, né, de tudo. Nós nos comunicamos
Até em O tempo silêncio. todo. O É, tempo todo. o tempo todo, seja falando ou não falando, né? Que tá aí o grande Inclusive, pulo do gato. exato. Inclusive, às vezes nós nos comunicamos mais em silêncio, né? Pode acontecer, dependendo da situação, que esse primeiro impacto, né, da imagem, às vezes, como revela mais de nós do que se estivéssemos conversando, né? Fala um Exatamente. Sabe, pouquinho. Poli, já um pouquinho antes até de eu me apresentar aqui para a sua audiência, você tocou num assunto que é muito, muito importante, porque existe um estudo de Harvard que diz que em 10 segundos uma pessoa forma opinião sobre a gente, antes mesmo da gente falar, porque em 10 segundos a gente não consegue falar. Então, o que nós estereotipamos é de profunda importância para que a gente tenha relevância, para que a gente gere autoridade, autoralidades, como perguntaram aí. Então, se preocupem sim, não achem que é algo fútil, porque depois eu vou explicar uma regrinha que existe também de grandes estudos aí feitos de universidade de fora, que também é uma regra super importante, onde toda essa parte comportamental, ela é basicamente a base da pirâmide de 93% e o conteúdo fica com 7% só. Mas eu vou falar isso e me aprofundar um pouquinho mais. Posso contar aqui um pouquinho de quem eu sou, né? Porque tem muita gente Claro, aqui que não me claro, conhece. deve, Então vamos deve. lá. Depois eu me apresento. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Carol Denis, eu trabalho com comunicação, trabalhei no mercado da moda durante muitos anos, há mais de 15 anos, trabalhei em revistas como a Vogue, como a Elle, apresentei 2 programas, 2 quadros na Rede TV relacionados a comportamento também em moda, e a minha paixão da vida sempre foram pessoas, escutar histórias, olhar para as histórias das pessoas, desenvolver pessoas. Então, o grande propósito da minha vida está em realmente ajudar pessoas a se desenvolverem e se tornarem cada vez melhores, porque nós viemos todos aqui para brilhar. Não tem quem não veio para brilhar. E eu amo poder acender ainda mais a chama das pessoas, sabe? Então, esse é o meu verdadeiro propósito. E antes de qualquer coisa, de começar aqui, eu já me coloco à disposição de quem precisar entrar em algum determinado assunto, um pouco mais, que tiver dúvida, me mande lá um direct, entre em contato comigo, que vai ser um prazer falar um pouquinho mais com você. Ai, que lindo, ótimo, ótimo, fantástico. E, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Poliana Ribeiro, CEO da Inteligência Cartorial. Sou advogada, né, por formação. Já fui concursada, Carol. Uau! Fui concursada por 9 anos, daí me exonerei do concurso. Fui trabalhar num cartório e lá eu me encontrei, me encontrei. Amei trabalhar Demais. no judicial, conhecer o sistema extrajudicial. E daí eu me desliguei do cartório e abri a minha empresa. Então daí aí eu criei esse negócio, estruturei, desenvolvi e coloquei no mercado. E aí estamos aí resolvendo problemas envolvendo cartório, documento, auxiliando o pessoal na compra e venda de imóveis, regularização imobiliária. Então, isso que a gente faz e é o que eu também amo fazer. E eu quero até aproveitar esse momento para dizer que eu estou muito feliz por ter desenvolvido nessa essa maratona de lives, que teremos 20 convidados envolvendo Uau! mercado imobiliário, marketing, advogados, colegas advogados também. Então está sendo um momento muito rico e eu estou muito feliz, muito grata por estar propiciando esse momento, que é muito importante, né, Carol? A gente dividir conhecimento, agregar, né? É, Então, e assim, né? Eu acho que, Poli, desculpa até te interromper um pouquinho, mas quando as pessoas estão aqui, às vezes, assistindo a gente, falam, nossa, mas elas sabem de determinado assunto, eu não sei desses assuntos e estou aqui para aprender. Realmente, mas você também que está aí sabe sobre muita coisa e pode dividir com outras pessoas. Eu tenho certeza que o conteúdo que está aí dentro só precisa ser explodido, sabe? E não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de se expor. O grande lance é começar, né, Poli? exato, é começar. Olha só, nós estamos trazendo pessoas do Brasil inteiro, inteiro aqui. Então, assim,
é partir para ação mesmo. Outro dia alguém me perguntou como devemos nos posicionar nesse momento, né, que nós estamos vivendo de pandemia e de uma crise estrutural. Daí eu escrevi: este é o momento de acelerar. Então, este é o momento de sermos atitudinais mesmo, É de isso aí. irmos para ação. Isso. Então, é muito pertinente a Carol estar aqui conosco para nos orientar acerca da nossa imagem e do posicionamento da nossa imagem, da nossa marca enquanto nome, que isso eu vou até perguntar sobre isso, e com relação à marca da empresa, né? Como que a gente lida com isso, como que a gente trabalha essas identidades, Uhum. né? Então, Então, bora lá, vamos bora começar, gente. Vamos começar a falar. Primeira coisa, explica para nós o que é o branding. Então, o branding, né? A gente vai falar de duas coisas: o branding pessoal e o branding de marca. E que nada mais é do que as duas trabalham basicamente da mesma maneira. Então, como eu te falei hoje, um pouquinho até mais cedo que a gente bateu um papo, quando a gente fala de pessoa ou a gente fala de marca, ela nasce a marca de algum lugar. Nós nascemos, né? Somos imagem e semelhança de Deus, então viemos para essa terra para brilhar. Então, quando eu falo de branding pessoal, eu estou falando do meu propósito. Primeira coisa é descobrir o meu propósito. Se eu pudesse dar uma dica aqui para as pessoas, falar, Carol, por onde eu começo o meu branding pessoal? Comece pelo seu porquê. O que é que te faz? O que é que te move? O que faz o coração acelerar e que te deixa muito feliz quando você faz? E não é de mentira. Então, por isso que é um processo que começa de dentro, do autoconhecimento. E esse propósito está intrinsecamente ligado à identidade, que é a mesma coisa da marca. Quando eu vou para a marca, eu preciso saber a mesma coisa. Qual é o porquê dessa marca? Qual é o propósito dessa marca? Por que que ela nasceu? O porquê que ela nasceu? E aí trazer uma identidade toda pensada, toda estratégica para que ela decole ainda mais e faça diferença na vida dos consumidores, na vida de quem, enfim, vai enxergar essa marca realmente. Ela vai se despontar no mercado. E nós também. Eu posso só fazer um parênteses que eu já falei aqui em outro momento, que esse momento que nós estamos vivendo é um momento ímpar, né? Onde eu até já falei sobre isso. Então, para vocês perceberem quanto os assuntos estão conectados, né? As empresas se diferenciarão, aquelas que diferenciarão são as que têm e expressem a sua autoralidade, que é exatamente isso que a Carol falou. Ou seja, expressem a sua identidade, que expressem e esteja claro o seu propósito. Que não só os clientes sintam que isso é essencial, mas a sua equipe também viva aquele propósito. Então, essas empresas, sim, são as empresas dos novos tempos. Aquela empresa centralizada e lá da época da Revolução Industrial, que nós temos muitas, essas não sobreviverão nesses novos tempos. Sim, Porque porque elas entram no modus operandi, né? exato, Então, é copia e cola, agregado, copia e cola, copia e cola. E a autoralidade aí ela some por si só. Então, não faz nenhum sentido. E quando a gente fala de gestão de marca, a gente está falando também da saúde econômica, né, dessa marca. E às vezes as pessoas falam novamente, poxa, mas eu não vou cuidar. Eu preciso, antes de outra coisa, eu preciso do meu fluxo de caixa bem definido, eu preciso gerar receita, eu preciso de outras coisas. Não, você precisa do seu branding muito bem fundamentado enquanto pessoa e enquanto marca. exato, exato. Porque isso que você falou sobre a equipe, os colaboradores entenderem tudo, é quando eu volto para o meu porquê Exato. e coloco ali a missão, a visão e os valores muito bem detalhados para que nenhuma pessoa da minha equipe, dos meus colaboradores, tenham dúvida na hora de gerar a melhor experiência para o cliente. Exato. Inclusive, essa questão da verdade que você falou, né? Quando a marca ela expressa essa verdade, todos são contaminados, né? Porque ela reflete, né? O brilho da empresa, enquanto marca,
E assim como o do gestor, o do proprietário, aquilo se expande. Então, né, gera esse ecossistema, né, de ligado à identidade, aquela verdade no qual a empresa, no porquê daquela empresa, né, daquele serviço que está sendo disponibilizado. E quando a gente se preocupa com isso e tem muito bem fundamentado, intrinsecamente a gente vai gerar a melhor experiência para as pessoas. Então, mesmo que eu fale, poxa, eu não consigo inventar, vamos falar de marca agora. Eu não consigo inventar algo muito diferente, inovador do mercado. Então, eu peguei ali aquela marca e fiz algo. Mas você que criou, tem aí dentro de você o seu DNA mesmo, que é só seu. Então não tem como ser igual ao do outro, não tem como copiar, porque se copiar igual, não vai ser bom. Então você tem que descobrir o seu verdadeiro DNA e aí a gente volta de novo. Por isso que eu acho muito importante, Poli, fazer o branding pessoal e o branding de marca. Eu acho que as duas coisas andam muito juntas, porque se eu não tenho um empresário, um empreendedor bem definido, seguro, com autoconfiança, ele não vai conseguir desenvolver um bom papel dentro da empresa dele. Então, né? Isso. E eu não falei aqui antes, mas eu criei o Empreenda. Que por isso que estão me questionando acerca da autoralidade, porque eu falo muito da autoralidade no Empreenda. O Empreenda, ele surgiu, Carol, justamente para eu ensinar, né, passar para frente todo esse meu conhecimento e aprendizado no desenvolver da inteligência cartorial. Que legal. Então, o que você falou é exatamente o que eu falo no Empreenda, que foi o que eu fiz com a inteligência cartorial, né? E é o que você pode fazer no seu negócio. Eu falo muito que aquele que não existe concorrência para quem expressa a sua identidade, para aquele que é autoral, né? Para aquele que faz o que ele veio fazer aqui, não existe concorrência. Pode ser salão de beleza, mas se ali tem a sua identidade, não tem concorrência. Isso. Aqueles clientes certos se identificarão com você e pronto, ninguém vai ser igual a você. A sua empresa não será igual a nenhuma outra. É. Então, aí tá a beleza do negócio, né? Não, Carol? Eu acho. Eu acho que assim, a gente pode, enfim, o mercado todo pode copiar o que quiser, mas quando a gente se preocupa em realmente cuidar dessa verdadeira identidade de quem nós somos e nós por quê e o como, né? Porque o seguido do propósito vem o manifesto, que é o como eu quero ser visto, como eu quero que o mercado me veja, ou enfim, como eu quero me posicionar. Então, também traçando esse como, a gente consegue traçar outras estratégias que aí a gente vai estudar. Quem é esse consumidor? Mesmo nós, aqui, marcas, nós estamos aqui, ó, no Instagram, na vida toda. Cada pessoa tem um perfil comportamental diferente. Então, dentro dessa identidade também, eu traço o perfil comportamental da pessoa para que a gente possa trabalhar de uma forma ainda mais precisa e potencializar tudo que ela tem de melhor. E o que ela não tem, a gente vai se adequando e trazendo pessoas para perto que supram essas necessidades. Porque a gente, às vezes, muitas vezes a gente fica apegado nos nossos defeitos, né? Poxa, eu não sou tão bom nisso, eu não sou tão bom naquilo, então eu vou me desenvolver exatamente onde não sou bom. Não, pelo contrário. Eu tenho 5 filhos, 5 personalidades completamente diferentes, e eu sempre prezo pelo seguinte, é trazer à tona o melhor de cada um deles. Poxa, mas o fulano não é bom de matemática. Gente, mas ele é bom de português, então vamos focar no português. A matemática a gente vai ali dando um jeito e tal, que vai passar de qualquer jeito. Mas é manter o foco onde nós somos bons. E traçar esses perfis comportamentais é de suma importância, até dentro da empresa, para que nós tenhamos equipes que trabalhem de forma ainda melhor e com mais produtividade. Então, vocês veem que é um processo muito rico e a gente tem que se preocupar com isso, antes de fundamentar qualquer coisa. Poxa, eu tenho uma brilhante ideia e agora eu vou abrir uma empresa. Não, calma. Calma e vamos estudar primeiro. Mas já abri empresa, não tem problema. Vamos voltar e vamos estudar agora o que é que a gente pode fazer de melhor para que você se posicione, cara, assim, de forma estratosférica, sabe? E o posicionamento de imagem é a mesma coisa. Então,
Existem pessoas que me perguntam, poxa, mas se eu for falar em determinado lugar, eu me visto de acordo para aquele lugar? Eu falo É, sim, depende da sua intenção. Então, seja sempre intencional. E quando eu falo em intencionalidade, não quer dizer você tá qual- usando da outra pessoa. Não, você está sendo intencional no seu objetivo. Poxa, eu quero atrair as pessoas para perto de mim. Como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? De forma mais aberta. Então, o meu tom de voz vai ser diferente. Eu não posso ter um tom de voz muito autoritário, a não ser que eu queira gerar algo nesse sentido. sim, e até uma pergunta agora com relação a isso. Com relação a quando ser intencional, qual a diferença entre ser intencional e você, porque às vezes as pessoas podem confundir, né? E desconectar com a sua identidade. Entendeu? É possível você ser intencional, se adequar àquele ambiente, àquela situação e ainda, né, continuar expressando a sua identidade? Sim, com certeza. Por isso que a gente volta no ponto um, que é descobrir a sua verdadeira identidade. Muita gente anda por aí. Eu mesma fui descobrir minha verdadeira identidade muito tempo depois, gente. Então, muita gente anda por aí e não sabe sua verdadeira identidade. Então, hora está de um jeito, hora está de outro, mas quando a gente tem isso, o fio mesmo Claro, traçado ali, a gente pode sim assumir esses papéis intencionais em qualquer lugar que a gente esteja. E não tem problema. Agora, se realmente a gente está desconectado da nossa identidade, a gente pode se perder, né? É assim como atores que se perdem em determinados papéis que fazem novela. exato. Isso acontece, né? Muito. Acontece E, muito. e daí acaba que quem age dessa forma, né, faz essa confusão, digamos assim, daí não consegue, né, Carol, expressar, brilhar, como nós dizemos aqui anteriormente, né? Esse brilho, ele não acontece, É, porque não estamos ali agindo na essência, né, com a nossa essência. exatamente. É Concorda? isso aí. A gente tem sempre que se preocupar com a nossa verdadeira essência. Por isso que eu falo de comunicação e branding com essência, porque eu estou sempre preocupada em quem é que está por trás daquilo. Qual é o propósito dessa pessoa? Quais são os valores dela? Antes de Hum, qualquer coisa, de eu traçar qualquer coisa, eu vou primeiro saber a identidade, os valores, porque é a partir daí que a gente pode começar a traçar outras estratégias e descobrir realmente como potencializar isso. E eu estava te falando agora, um pouquinho atrás, o quanto é importante essa nossa linguagem comportamental, que as pessoas às vezes não se dão conta e o quanto isso é representativo no mercado, né? Então, existe uma tríade e um estudo que fala de uma regra que é 7, 30, 37, 38, 55. nossa, vou até E anotar. Já vi que essa é isso. é 7, 38, 55. O que quer dizer? Então, 7% é o que a gente expressa enquanto conteúdo. 38% é o nosso tom de voz. Como que eu estou vendendo, como é que eu estou me posicionando enquanto meu tom de voz, é a voz que eu dou para aquele momento. E os 55% é a parte comportamental. Então, é o gesticular, é o ouvir também, porque às vezes muitas pessoas só escutam, não ouvem de verdade. É o ver, como é que eu me posiciono diante do meu olhar para o outro. Então, todo esse movimento também de neurolinguística, esse estudo de neurolinguística quer dizer muito. E aí também está ligado à vestimenta, que é como eu consigo também atrair as pessoas através do que eu visto. Então, o mercado da moda, ele pode te levar a N lugares que às vezes muitas pessoas consideram fúteis, né? Mas a gente não está falando de moda, a gente está falando de vestimenta. Aí muitas pessoas querem, poxa, mas eu quero vestir o que está na moda. Aí, ok, é critério de cada um e tá tudo certo. Mas como é que eu me visto? Como é que eu me porto diante de tal situação? Ou do que eu quero representar para o mundo? Quem sou eu no mundo? Sabe? O que eu quero ser? E só complementando justamente nessa linha, porque muitos querem saber como se posicionar. E uma palavra que está muito
em voga aí é a questão de causar impacto. Então, explica aí para nós como causar esse impacto. É cuidando exatamente dessa tríade que eu falei. Então, o 7, 38, 55 quer dizer tudo isso. Então, a parte comportamental, como é que eu causo impacto nas pessoas? Primeiro, preciso saber meu porquê. Por que que eu estou me comunicando com as pessoas? O porquê que eu quero ser visto dessa forma? E para isso, gente, escreva. Escreva o seu porquê. Não adianta ficar pensando, porque muitas vezes a gente senta e fica pensando, né? Poxa, mas qual é o meu porquê? E a gente se perde em diferentes momentos, em diferentes pensamentos. Então escreva, qual é o meu porquê? Não tem problema se de primeira não for, de segunda, mas aquilo te ajuda numa linha de raciocínio. E você traçando o porquê, você vai saber o como depois. Tá, então meu porquê é esse. E agora, como é que eu quero ser visto ou como é que eu quero atingir essas pessoas? E mais uma vez eu vou bater na tecla, não é como eu quero ser visto, não é que a opinião do outro é mais importante que a minha. Não, muito pelo contrário. A minha opinião é mais válida e mais importante. Só que eu só consigo passar essa opinião quando eu estou muito bem formado na minha identidade, na minha autoconfiança, e aí o outro vai ter exatamente a leitura de quem eu sou. Porque nós somos seres humanos e nos relacionamos. E aí construir um storytelling em cima disso. Qual é a história que eu estou contando para essas pessoas? Como é que eu estou contando? Eu estou contando com muito. Eu sou uma pessoa super entusiasta, eu sou uma pessoa super divertida e agora eu estou contando de forma séria. Por quê? Porque eu quero passar seriedade para as pessoas e falar que aquilo que eu estou falando é muito importante. Não. Se o seu jeito é divertido, é mais extrovertido, seja você, se comunique da forma como você é de verdade. O conteúdo que você passar vai ser através realmente dessa autoralidade que você gerar. Então, se eu começar a fingir aqui que eu sou muito séria, porque na verdade eu não sou, vai ficar fake, né? Então, algumas pessoas podem até acreditar, mas ao passar do tempo, isso cai como uma grande mentira. E as Não, pessoas não vão mais se conectar comigo. e o brilho não acontece, né? Que o brilho ele vem com a verdade, né? Sempre, Com né? Em tudo que a gente faz na vida. é isso Então, mesmo. essa parte do impacto está diretamente relacionada à identidade, saber o como, o seu porquê e traçar mesmo uma linha de raciocínio em como você quer gerar essa experiência para as pessoas. Como é que eu posso gerar o meu melhor conteúdo para as pessoas? E, gente, posso falar? Testa. Não tenha medo de testar. Não tenha medo de errar. Porque é só assim que a gente vai conseguir fazer. Agora, se eu ficar pensando, escrevendo, repensando, escrevendo, repensando, eu vou ficar ali, ó, rodando atrás, né? Do Andando em rabo. looping, rodando atrás do rabo, andando em looping. Mas é isso mesmo. E não vou conseguir desenvolver absolutamente nada, porque eu vou gerar um medo que não faz parte da minha verdadeira identidade, porque nós não fomos feitos para gerar medo, tá? Nós somos seres humanos muito corajosos. Então, é sair dessa zona mesmo e começar a traçar o seu caminho. E a gente só consegue traçar uma trajetória a partir do momento que a gente tenta. É experienciando, né? Experienciando, é isso aí. E qual dica você daria? Dica, não sei se essa é a palavra certa, mas nesse momento que nós estamos vivendo, né, tão desafiador, né, inclusive sobre a pressão emocional, no mercado de trabalho também, mas não só no mercado de trabalho, com relação à marca pessoal, você teria alguma orientação para aqueles né, para dar uma luz assim nesse momento conturbado? Com Eu relação acho a que mais. assim, eu acho que. Acho não, tenho certeza que é um momento que a gente tem vivido muito difícil, mas é um momento em que a gente, de certa forma, também tem tempo para se dedicar ao autoconhecimento que tantas pessoas achavam que lá atrás não era fundamental, que hoje eu acho que é um ponto extremamente fundamental. Primeiro, quem não se desenvolver emocionalmente já tem menos chance no mercado de trabalho, né? São dados comprovados aí. E então, ou o empreendedor, ou a pessoa que trabalha numa empresa. Então, eu acho que cuidar do autoconhecimento e da inteligência emocional é fundamental. Para isso, existem vários livros, depois a gente pode até trocar aqui, a gente consegue trocar e as pessoas, você postar, ou enfim, eu coloco também muitas coisas no meu canal no Telegram. E existem livros para ler, vídeos para ver,
que nos edificam enquanto seres humanos e nos fazem ter essa consciência e evolução. Então, acho que a gente parte desse princípio. E o segundo é, gente, não é porque a gente está dentro de casa, não é porque a gente, enfim, está vivendo todo esse momento que a gente tem que largar as coisas e abandonar o navio e pronto, vamos ver o que vai acontecer. Não. É como a Poli começou, inclusive, a live. É hora da gente tomar a rédea da situação, de tomar ainda mais coragem. Então, se arrume, se capacite, faça cursos, tem muitos cursos online rolando agora. Poxa, mas eu fui demitido, por exemplo. O que eu faço agora? Comece a estudar um assunto que te interesse. Alguma profissão nova. Hoje, todo o mercado de inovação e tecnologia, inclusive, diz que nós, seres humanos, nós vivemos uma regra do 20, 20, 20, 20, 20, né? Porque a gente precisa saber 20% de cada assunto. Então, se você se aprofundar um pouco mais e se tornar especialista em determinado assunto que te interesse, não é porque você estudou uma vida inteira lá para trás que agora você não pode mudar. Muito pelo contrário, a gente pode mudar a todo instante. Inclusive, desculpa te interromper, Carol. Imagina. No Empreenda eu falo muito isso. A gente não muda de carreira. Tudo que nós experienciamos, todo conhecimento, tudo que nós fizemos na vida ou que aconteceu de bom e de ruim, fazem parte dessa estrutura e que nos possibilita caminhar mais para frente e criar, inclusive, novos negócios autorais. É isso aí. Porque eu escrevi um livro, Carol, não sei se eu comentei com você, falando sobre minha experiência de casamento e divórcio. Então, Olha! eu falo muito, deixa eu até ver se eu tenho, eu vou pegar ali daqui a pouco. Então, no livro e por meio dele, eu falo exatamente sobre isso. Inclusive, as experiências negativas das nossas vidas, a gente tem que amá-las, né? Amá-las e fazer isso frutificar. Então, a partir desse momento ruim da minha vida, que pode ser a sua demissão, que pode ser a sua empresa que quebrou, a gente pode criar algo novo, algo diferente. Não tem literatura sobre divórcio como a minha, entende? Então, o quantas vidas eu já impactei, estamos impactando, né, para que a pessoa tenha coragem e acredite na sua vida e no que ela veio fazer aqui, que não é uma experiência frustrante que né, acabou, pronto, acabou, agora vou, sei lá, fazer o quê, entende? Abandona tudo e pronto, acabou. Não é nada disso, né? É muito de como a gente vê a situação, Exato, né? exato. Tem uma Eu, pergunta, Carol, deixa eu só... vamos lá. Nossa. Sabe que eu passei também por um momento de divórcio muito difícil, há 6 anos atrás. Ah, é? E depois eu te conto. E foi isso que me foi a verdadeira mola propulsora da minha vida. Pois é, essas experiências nos fazem crescer muito, né? Enriquecem muito. É só a gente entender. Primeiro, eu falo muito que a gente precisa entender o processo no qual a gente está inserido na nossa vida, né? O processo familiar, de estrutura familiar. E por que minha empresa quebrou? Porque eu fui demitida. Entender o processo, não culpados, mas o processo. Uhum. Assumir a responsabilidade daquilo que está acontecendo, né? E pegar aquilo como um pontapé, como uma mola, né? Propulsora, para que daquilo você frutifique e desenvolva algo novo e diferente. Eu falo muito que assim, nós vemos aqui, a gente tem dois papéis, né? O de protagonista ou de coadjuvante. E Isso. o coadjuvante é aquele que senta ali e fica se vitimizando de tudo e faz mimimi, poxa, que a vida é muito difícil, olha tudo isso que aconteceu na minha vida. E o protagonista é o que olha para aquilo e fala, caraca, eu tenho isso, ou seja, às vezes não tenho nada, e o que é que eu vou fazer com nada? Eu vou fazer tudo. Então, eu vou Exato, fazer tudo acontecer. exato. Então, é virar, sabe? Virar a chave, virar o lado da moeda e seguir a vida para frente, gente. Tocar a vida para frente mesmo, sabe? Pegar as rédeas da sua vida e seja protagonista mesmo da sua vida. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de seguir em frente, não tenha medo de empreender. Envolve muitas coisas, envolve muitos pensamentos, mas envolve muito mais o que a gente coloca como pensamento. Se a gente já imagina, a gente já chegou lá.
Exatamente, é isso aí. Então Quer aqui tem uma responder? pergunta. Ah, sim. Aliás, a Dani, eu amo ela de paixão, uma querida. Já sei quem é. Dani, querida. Quando você é confeiteira e seu próprio faz tudo na empresa, o que é que você faz em questões de branding? É exatamente o que eu acho que você está fazendo. Você está seguindo uma linha muito concisa e coesa, mas eu vou falar aqui no geral, que é realmente tomando posse da sua identidade. Eu acho que, primeira coisa, você tem que formatar essa sua verdadeira identidade, porque a identidade da sua marca, você, de certa forma, já fez. Você tem algumas ramificações aí. A Dani faz o melhor banoffee, Poli, pra você ter ideia, do Ai, que mundo que eu delícia, já comi, de verdade. que delícia. E, assim, esse final de semana, pra você ter ideia, eu comprei uma grande e a gente estava em 3 pessoas, a gente comeu, assim, 2 dias. Então, enquanto produto, ela tem muito segmentado e muito certo o que é o produto dela, a identidade do produto dela, os produtos que ela usa, qual é o público que ela quer atingir, ela já tem muito isso. Mas aí existe a Dani por trás, a pessoa por trás dessa marca. Uhum. E é realmente trazer identidade, que como você. Eu tenho muito orgulho aqui de falar isso, até desculpa em falar o seu nome, mas eu tenho muito orgulho de ver a linha da evolução que ela tem trazido para a vida dela. Então, ela não deixou de se cuidar, ela é mãe e cuida da casa, cuida dos filhos e ainda faz tudo isso para fora, para as pessoas. E eu mandei uma mensagem com muita gratidão para ela e todas as vezes que ela entrega, ela vai pessoalmente entregar. Então, é continuar gerando essa experiência, porque o que você traz para a mesa das pessoas é realmente a experiência. Agora, enquanto branding pessoal, continue edificando a sua identidade, o seu propósito, quem você é, como você quer se posicionar. E aí existe um ponto muito importante. Eu acho que diante disso tudo, depois que a gente descobriu essa parte, que é, junto com o meu posicionamento, as conexões que eu vou gerar. Quem são as Uhum. pessoas que eu preciso também me atrelar de forma verdadeira, sem interesse, né? Porque existe o intencional também sem interesse. Mas como é que eu formo tudo isso para que a minha marca consiga dar saltos? Né? Então eu tenho que traçar estratégias. Quem são as pessoas que eu quero atrelar o meu nome? E ao mesmo passo, eu preciso checar se essas pessoas também têm um background, têm um passado que não vai me gerar algo ruim. Porque a partir do momento que eu me atelo à imagem de uma pessoa, que eu coloco a minha foto, por exemplo, no meu Instagram, ou publico algo junto com essa pessoa, eu tô ali, ligada com ela. Então, as pessoas vão gerar aquela imagem, ou positiva ou negativa. Então, é isso. É saber estruturar, estudar com quem você vai se conectar. Mas, antes de qualquer coisa, é cuidar de você. Então, cuida de quem você é, que você é reflexo, você vai refletir isso na sua empresa. O Jeff Bezos falava não fala, porque ele está vivo, da Amazon, ele fala muito isso. A sua marca é o que falam dela quando você sai da sala. Então, você é a imagem daquela marca. Até fiquei arrepiada. Você é a É imagem da sua marca. Então, não adianta isso. eu ter um produto incrível, maravilhoso, uma apresentação maravilhosa, e eu chego numa sala de reunião todo estrupiado, todo acabado. Fala, poxa, mas essa é a pessoa que vende, ela vai até te respeitar, porque você já gerou resultado no produto. Mas quando você tem a sua imagem alinhada, você gera uma expectativa ainda maior. E você Uhum. atinge pontos ainda maiores. Então é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, sabe? Não, fantástico. Tem outra pergunta aqui. Jamais pensei em focar no que sou boa, mas era de marketing digital. Fico me cobrando por não saber mais sobre isso. Bom, a gente até tinha falado um pouquinho entre marketing pessoal e branding, né? Aham, Hoje, né, Poli? isso. E respondendo essa pergunta aí, você, na verdade, diante da era que a gente está vivendo de marketing digital, você não precisa entender de marketing digital, você precisa entender do seu produto, que Exato. você entende bem. Essa aí também eu sei quem é. E você entende muito bem, eu já falei que seus produtos são obras de arte. E eles são mesmo, que tem um design único e você pensa muito nisso. Então, você pensou no seu produto, você tem embasamento para cuidar do seu produto. Então, o marketing digital ele vem só para ser uma mola propulsora e disseminar o seu produto pelo mercado.
Poxa, mas eu não tenho condições de fazer isso e contratar uma pessoa para fazer isso, porque, enfim, eu estou vivendo determinado momento na minha empresa e hoje só eu que represento a minha empresa, gente. Então vamos lá para a internet e entender um pouquinho de como funciona o marketing digital, com um monte de curso que tem, gratuito agora, bastantão. Então, qual é o posicionamento? Mas saiba, não precisa se aprofundar ao máximo. Saiba o raso para você começar a navegar leve, sabe? Não precisa ainda se aprofundar demais. Você vai começar a navegar leve, vai pegar. É a história do testar. E vai pegar milhas, vai pegar a quilometragem. E a quilometragem vai te gerar experiência e outras experiências boas e ruins. E a gente vai transformando isso sempre em coisas boas. Então, entenda um pouquinho do mercado do marketing digital, comece a falar com pessoas, se conecte com pessoas que falam sobre isso, pergunta na internet, entra no Instagram de pessoas que você siga e começa a lançar dúvidas. Eu já me conectei com tantas pessoas que se eu começasse a contar aqui, as pessoas iam duvidar de tantas pessoas que eu já me conectei via Instagram. É É, e, impressionante. e é interessante esse processo de experienciar, por isso que a gente fala o quão importante é essa atitude, né? A gente sermos atitudinais. Porque a partir do momento que a gente vai agindo em prol daquele objetivo, a gente vai mesmo acontecendo, vivendo experiências negativas, isso vai nos dando uma estrutura, né? A gente vai nos dando segurança, né? Então, é muito importante a gente ir para o fazer, para a ação. Por É isso que eu isso aí. falo, nós não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade. Então a gente tem que entender, né, as mudanças de comportamento que estão acontecendo e nós agirmos, né, de acordo com o nosso propósito, com a nossa identidade, com a autoralidade, para entendendo essas mudanças de comportamento para suprir essas necessidades que estão surgindo, né? Sim. Então a gente precisa experienciar, ir para a ação mesmo. É momento de acelerar. Por isso que eu falo muito, é momento de acelerar, né? E assim, eu digo uma coisa muito para as pessoas, porque vai fazer diferença. É exatamente isso. Quem tem o foco na ação, nesse momento principalmente, mas quem se começar a pesquisar, porque as pessoas, é do ser humano, a gente tem uma preguiça, de certa forma, e a gente quer as coisas muito prontas, né? As respostas muito prontas, inclusive de Deus, né? Ah, poxa, por que Ah, aconteceu isso? não, Quando, na verdade, se a gente começar a observar o movimento todo, né? Eu observo muito a natureza quando eu quero algumas respostas mesmo do coração, do Espírito Santo, e essas respostas vêm. Mas do mercado em si, gente, começa a pesquisar. Eu vou contar até um case aqui super interessante que de mercado. Eu tenho um cliente que é dos Estados Unidos e ele tem uma marca de cosmético e ele era do mercado de tecnologia. E dentro desse mercado dele, falou, poxa, queria lançar algo super bacana e tal. Então ele trabalhava numa empresa de tecnologia. O que uma empresa de tecnologia tem normalmente? Dados. E ele falou, exato. poxa, o que eu vou fazer? Eu quero lançar algo para esse mercado da estética. Por quê? Ah, porque esse é o meu propósito? Não, na verdade, ele gosta da estética, mas assim, o propósito dele era outra história. Mas ele queria lançar algo para alcançar o mercado, ele queria uma mola propulsora para ganhar dinheiro. Era isso o grande lance dele. Ele era o faturamento. Exatamente. Mas eu não acho que, enfim, aí cada um no seu, né? Mas o que que ele fez para alcançar isso? Ele foi no Google e começou a ver as respostas das perguntas que as pessoas faziam de determinados produtos de estética. Então, cremes anti-rugas, o que é que as pessoas estavam buscando? Quais eram esses dados? E ele falou: ah, então a solução que eu tenho para esse produto é criar aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, para essas perguntas dessas pessoas. Então, realmente, ele foi buscar uma solução para o problema das pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Buscar uma solução para o problema das pessoas. Então, assim, enquanto a Dani aqui que estava falando do doce. Qual é o problema que eu resolvo? O problema de trazer. O problema não, é a solução que eu trago. Mas é o juntar a família, o agregar as pessoas em determinadas Tá? comemorações. É. O, o da Pamela, que também estava aqui.
que ela produz bolsas lindas. Então, o que é? Eu quero trazer à tona uma mulher que, cara, ela tá procurando design, ela tá procurando uma experiência nova, ela quer mostrar, através do que ela usa, a personalidade dela. Então, quem são essas mulheres? Aí você vai começar a pesquisar quem são essas mulheres e que nicho é esse. Então, é sempre muito nichado. Não queiram, gente, agradar todos, porque não dá. O nichar é a melhor solução. Então, quando a gente nicha, a gente cria comunidades. E essas comunidades, elas vão se alavancando por si só. Até que o negócio começa a tomar robustez e crescer de uma forma muito maior. Mas a gente tem que começar ali, ó, no ninho da identidade, que somos nós, e a gente vai fazendo essa semente crescer e virar uma grande árvore frutífera. É isso aí. E isso é lindo, né? Eu acho fantástico. Ah, é muito bom, né? Muito bom mesmo. Então, vamos lá. A comunicação da nossa imagem, isso aqui você já falou, né? É uma, dependendo do lugar e ocasião, comunicamos de forma diferente. Isso aí nós já falamos, né? Mas A gente pode falar. a gente já falou, mas eu penso assim, vamos reforçar isso aí, porque isso é. Nossa, eu vejo assim, as pessoas se perderem tanto nisso, não é? É, Você então que deve ver dioturnamente essa falta de identidade, até nas mídias sociais aqui, não é? muito. Vê- Eu acho Faz, que as faz pessoas. com as mídias sociais, então vamos para mudar um pouco o caminho aqui da nossa conversa. Faça um paralelo do branding da pessoa né, enquanto ser, né, e a mídia social dela, né, porque a gente observa muito essa desconexão. Sim. Quando eu entro, por exemplo, se eu não tenho a minha identidade muito bem alinhada e o meu ser muito bem alinhado, então nós vivemos numa pirâmide que provavelmente você já deve saber disso. O ser, o fazer e o ter. Só que muitas pessoas elas vivem entre o fazer e o ter, porque nós fomos criados assim diante da Revolução Industrial, então nós fazíamos para ter as coisas. Só que Exato. a gente esquece de quem nós somos. Nós primeiro temos que ser. E quando a gente realmente assume o papel em ser, a gente não se preocupa em ter, porque o ter já é consequência de tudo. E o fazer fica muito mais divertido. Então, as pessoas quando se colocam nas redes sociais, é o que eu falei, não adianta ir para as redes sociais fingir um determinado papel. Primeiro, isso não vai conectar. Pessoas se conectam com pessoas e com histórias de vida real. Não adianta eu ali fazer um papel de muito vendedor se aquilo não é realmente a minha verdade. As pessoas também se conectam com vulnerabilidade. Então, poxa, eu errei o texto. Não tem problema eu errar uma vez. Passa por cima, olha, é como se eu estivesse conversando aqui com você. Então, tem hora que vai sair certo. Então, Poxa, não, falei vai, isso errado. Então, você tá vai, batendo um papo, você tá batendo um papo aqui com alguém. E assim, uma coisa que eu falo muito também, Poli, não fale para as pessoas no geral. Então, essa história de oi, gente, tudo bem com vocês? Então, falando aqui para vocês, é muita gente. A gente gosta de falar, a gente gosta de ser único, né? O ser humano gosta de ser único, dessa experiência da unicidade. e de se sentir importante, né? Exatamente, da importância. Então, quando você for falar de alguma coisa, fale para você. Ou então, hoje eu vou falar para você, olha, o que que eu fiz aqui, tá, tá, tá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Porque a pessoa ela vai entender que aquilo é para ela, sabe? Aquilo é único para ela, que é exclusivo para ela. E isso vende, Direcionar. conecta. Conecta. Então, não vai vender mais, gente, Instagram, figura de Instagram fake, que vende historinha para boi dormir, falando aqui português, claro, de verdade. Nesse momento, existe uma taxa de crescimento muito grande de influenciadores, de pessoas que estão seguindo ainda mais outros influenciadores, mas influenciadores de verdade. E agora ninguém mais se apega ao número de seguidores que esse influenciador tem, ou essa pessoa pública tem no Instagram. Isso não faz mais diferença no mercado que a gente está vivendo. O que faz a diferença é o conteúdo que essa pessoa está gerando.
se é um conteúdo de verdade, se é um conteúdo que agrega, se é um conteúdo que está fazendo a diferença. Não adianta eu vir aqui mostrar a minha blusa preta, se eu falo, olha, essa blusa preta, ela é de tecido de bolinha e ela é linda. O que vai agregar isso na sua vida? Nada, né? Então, Não, essa blusa não, preta, gente, olha, o tecido dela é super leve, vai deixar o seu corpo super bacana. Então, eu tenho que vender aqui a história. Não importa se é moda, não importa se é imóvel, não importa se é imagem, mas a gente tem que falar e conectar de verdade. exato. E a gente, até pouco tempo ainda, se vendia, por exemplo, uma influencer vendendo uma marca, né? E daí, vou falar de uma história antiga para não falar do momento aqui. Por exemplo, a Xuxa e o Monange. Antigamente se acreditava, tudo bem, vou comprar o Monange porque a Xuxa usa. Então, hoje essa historinha não pega mais, né? E hoje a gente tem aí influencers querendo vender marcas que a gente sabe que elas não usam. Então, assim, isso aí queima, não é? Você concorda, Carol? Na Eu, verdade, con- isso não. eu concordo muito em querer ser vendável o tempo inteiro, então eu acho que a venda tem que ser ela natural. Aquilo, eu falo muito disso. E eu só capto coisas ou produtos dentro da minha casa e vou falar aqui no Instagram se eu realmente experimentei, se eu realmente fui. Então, porque precisa ser de verdade. Eu preciso ter gostado, senão eu não vou falar. Não é pelo dinheiro, é pelo que eu vou gerar aqui, pela credibilidade que eu tenho já. E é que eu quero, obviamente, mantê-la. Mas falando até disso, assim, o quanto essas experiências são importantes, né? Há pouco tempo atrás a gente teve uma influenciadora bem importante no mercado fitness que fez aí uma super festa e tal, divulgou, e o quanto isso foi negativo na vida dela. Então, pense que só ela tinha de contratos, basicamente ela perdeu ali a zero de jogo, pelo que eu fiz de conta, uns R$ 200 mil em um dia, só de contrato mensal. Então, o que é ela ali naquele momento, ela poderia realmente estar vendendo algo muito importante, que é a consciência, que é o que ela vende mesmo, de sempre. Mas é, Saúde. por um erro, ela cometeu aquilo e aquilo aconteceu. E assim, rapidamente você perde a sua credibilidade. Então, quanto é importante a gente firmar a nossa credibilidade, mas o quão rápido ela também pode ir embora. Então, como a gente tem que pensar nessas experiências que a gente está gerando, né? Ah, poxa, eu vou vir aqui fazer papel de macaco de circo. Não, não é isso. Né? Mas a gente tem que ter consciência. Eu falo muito isso, assim, se não é para passar algo bom, eu não vou vir aqui falar outra coisa, sabe? Eu venho aqui para realmente gerar e edificar ainda mais as pessoas. Nossa, engasguei. E é isso aqui, a vulnerabilidade. É, mas é para conectar mesmo, de verdade. Não, Para não faz comunicar, sentido. né? Para Porque a comunicar verdade de verdade. com peso, né? Com estrutura. E todos nós sentimos. E essa também é esse o caminho que a gente tem que fazer nas mídias sociais e também com os nossos clientes, né? Afinal de contas, o boca a boca é o velho boca a boca, né? É o que Então, mais faz efeito, né, Poli? uhum, Não tem outra propaganda melhor do que o boca a boca. É o melhor marketing que existe ainda até hoje. Você tinha me feito uma pergunta lá atrás que era sobre marketing, acho que dá tempo da gente falar ainda. deu É, tempo, falta so, quanto? 6 minutinhos aqui. Sobre marketing pessoal e branding pessoal. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Marketing pessoal é quando eu me vendo, como eu me vendo. Então, como é que eu vou vender? Qual é a história que eu vou contar? E essa história precisa estar ligada ao meu branding pessoal. Então, as duas coisas andam juntas. Elas não são a mesma coisa, mas Para elas exemplo, andam juntas. vamos usar a minha história aqui para exemplificar isso, né? Pelo pouco que eu contei aqui. Então, o marketing pessoal, no meu caso, seria. Me ajuda aí. Não, o branding. Branding é a minha história de superação com o divórcio. Não, Que esse é o seu marketing pessoal. aí, olha aí, tá vendo? Então É. vamos esclarecer. Conta para nós. O seu storytelling, é o que eu falo muito assim, o seu speech, o seu discurso, ele tem que estar bem formatado, né? Inclusive, a gente fala sobre isso também. Então, como é que eu vou contar essa história para o mundo? A minha história. Então, quando a gente senta para contar a história para uma amiga, é exatamente isso. Claro,
Existem partes que a gente precisa preservar, outras não, depende muito do contexto geral da coisa, porque quando você expõe isso a público, fica diferente. Mas é quais partes eu quero pegar dessa história toda que vai fazer a diferença tanto na minha vida quanto na do outro. Então, esse é o marketing pessoal. Então, eu vou contar minha história aqui de superação, de separação, de como eu fiz tudo acontecer depois disso, a força que eu tive, a garra que eu tive, criei meus filhos, casei de novo, enfim, e tô aí no mercado de trabalho de novo. E aí o branding pessoal é a persona. Então, a Poliana, a Carol Ah, Denis, quem nós somos? Como é que nós nos posicionamos enquanto imagem, enquanto voz, enquanto discurso? E aí o discurso vem do marketing pessoal junto com o que você tem de conteúdo, né? Que é o 7%. Mas o branding pessoal vem antes disso tudo, que é a imagem que eu estou passando, a linguagem corporal que eu estou expressando para as pessoas, como eu estou sendo intencional. Então, quando veja aqui, ó, quando eu venho para frente, eu me aproximo das pessoas, né? Quando eu estendo a mão, esse gesto de fazer isso é como se eu realmente estivesse semeando, dando a mão para a pessoa. Então, existem alguns macetes da neurolinguística que a gente usa sei. a nosso favor. Gente, E tá é vendo? isso, né? Nossa, essa. É o conectar com os olhos. Quando eu estou falando com alguém, eu olho para a pessoa, me direciono para a pessoa. É a experiência que eu quero gerar. Então, quando eu estou discursando numa palestra, eu vou focar numa pessoa. Eu foco numa, duas, três, quatro. Eu olho para aquelas pessoas e elas vão sentir que eu estou falando o tempo inteiro com elas. Então, eu extraio dali quem são essas pessoas que realmente estão conectadas aqui comigo. Tá, 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 tá. É o sensorial. Por isso que a parte comportamental e sensorial precisa estar muito ligada. Faço também. Quando eu tô palestrando, eu vejo quem tá mais conectado e aquele eu foco. Tem um truque muito bom que eu queria deixar aqui, que é assim, antes de subir numa palestra que vai terminar, chegue sempre antes, porque você vai ter a oportunidade de conhecer algumas pessoas e aí, em determinado ponto da palestra você fala o nome daquela pessoa. Fulano estava falando com ele ali, ó, um Ótimo. pouquinho mais cedo. Isso Isso aí é excelente. Isso aí comunica demais. comunica Demais. demais. Conecta demais, né? A pessoa se É, sente importante. E isso é exato. muito, muito, muito bacana. Então, eu deixaria essa como última dica aqui de Nossa, com quem você está falando, com quem está se comunicando, ou numa reunião mesmo de trabalho. Saiba quem são as pessoas. A internet está aí para a gente, ó, stalkear tudo das pessoas. Quem são elas? Como é que elas se portam? Como é que elas agem? Do que elas gostam? Então, quando eu vou para uma entrevista, eu preciso saber quem é aquela empresa, quem é o dono daquela empresa, quais são os valores daquela empresa. Eu preciso discursar de acordo com aquilo, se eu quero muito aquele trabalho, ou se eu quero muito aquele cliente, ou se, enfim, como é que é o meu serviço, o que eu ofereço, para quem eu ofereço, quem é esse público, como é que ele se comporta. Então, é exatamente estudar essa parte comportamental e fazer a sua comunicação agir para o seu favor. A gente só precisa fazer isso. E eu estou aqui para ajudar vocês. amei, 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 amei. Ah, eu Muito obrigada, também. Carol. Muito obrigada por ter Obrigada aí. aceitado. Amei a oportunidade. Live incrível, né, pessoas? Ai, obrigada. Olha quanta gente bacana. É verdade. Essa é a Ai, Belinha, é de um programa daqui de Goiás. que Programa Belinha. legal. Que delícia. Ó, Muito um dia quero legal. ir aí no seu programa, hein? Isso aí. Um E excelente programa. Então, vamos. Muito obrigada, viu, Carol? Tá, falta um obrigada aí. minuto, um minuto. Depois, vamos marcar depois outro momento pra Vamos, gente quando você falar. quiser, Poli, de verdade, é um prazer gigantesco. A gente fez uma ponte aqui entre amigos, a gente não se conhece, eu e a Poli, a gente se conheceu basicamente agora há poucos dias por É, telefone. Então, são essas as conexões, gente, da vida que valem a pena. E se predisponham a conhecer as pessoas, não julguem elas antes de pelo menos bater um papinho, né? Que é aquela história do comportamento, vale, vale, mas dê a oportunidade para a pessoa falar, porque geram essas conexões assim, ó, ricas. incríveis, incríveis, incríveis. É. Ah, tá vendo? Ó, a Belinha quer te receber lá no programa. Ai, vai ser um Vamos prazer, uma honra também. Muito aí. obrigada Então, mesmo pelo convite.
Provavelmente nós nos encontraremos em São Paulo no fim do mês, né? É, com certeza. Eba, tô contando os dias. Também. Mas esperamos você aqui em Goiânia, ok, Carol? Combinado, combinado. Assim que eu que puder, que as fronteiras abrirem